Olá, bom dia. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que se encontra no livro do Êxodo, no capítulo 12, o versículo 1 a seguir, que se refere exatamente à instituição. O título é A Instituição da Páscoa. Então, você quer saber o que significa Páscoa na sua literalidade, como ocorreu e por que ocorreu? Você vai encontrar no livro do Êxodo, no capítulo 12. É uma leitura extensa, mas como se trata de história, precisamos conhecer. Diz assim: E falou o Senhor Deus a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ai, aos 10 desse mês, toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então toma um só com seu vizinho, parte da casa, conforme o número das almas. As almas aqui se refere à quantidade de pessoas. Conforme o número das almas, conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e guardareis até o 14º dia do mês, e todos se ajuntam na congregação de Israel e sacrificará à tarde. Tomará do sangue e poloão em ambos os obrais na viga da porta, mas a carne comerás. Naquela noite comerás a carne assada no fogo, com pão ázimos, com ervas amargas o comerão, e comereis dele todo, e não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo. A cabeça com os pés e com a fissura, nada lhe deixarás até pela manhã. Mas o que dele ficar, até pela manhã, queimarás no fogo. Assim pois comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E depois é instituído. E qual é a função da instituição da Páscoa? Melhor, para que a gente entenda, a Páscoa, ela é um memorial. Um momentinho. A Páscoa é um memorial para os filhos de Israel. Eu costumo redundantemente dizer que o significado biblicamente da Páscoa para nós brasileiros é a mesma coisa dos filhos de Israel comemorarem o dia 7 de setembro, né? Porque tem o mesmo significado. O dia 7 de setembro que nós comemoramos aqui para os israelitas é o mesmo significado de que nós brasileiros comemoramos a Páscoa. A Páscoa, ela é um memorial instituído na Bíblia por Deus para lembrar a saída dos filhos de Israel do Egito. Então, todo ano foi instituída a lei que os filhos de Israel se reuniam para relembrar aquele sofrimento tão terrível que eles viviam em Israel e do tão grande livramento. O dia que o anjo do Senhor passa e fere todos os primogênitos do Egito. Então a Páscoa é uma memorial israelita
Porque nós não vivemos no Egito. O que a gente comemora, a morte e o nascimento de Jesus é outra coisa, é Santa Ceia, não é Páscoa. A Páscoa, que quer dizer passou, o dia que o anjo passou e feriu os primogênitos, é uma festa, é um memorial deles, exclusivamente deles. Eles que seus antepassados estiveram escravizados no Egito, numa escravidão severa, ferrenha, brava. Está entendendo? Então a Páscoa é o memorial dos filhos de Israel. É um memorial que eles param todo ano para relembrar a primeira Páscoa, que foi quando eles saíram dos filhos de Israel. É um memorial. É assim como para nós, os cristãos, a Santa Ceia do Senhor, que é um memorial que Paulo ensina. Que Paulo ensina a Santa Ceia do Senhor, que é um memorial. Então, Santa Ceia do Senhor não tem nada a ver com Páscoa. A Páscoa é uma festa do judeu. Imagine um judeu fazendo uma grande festa, comemorando o dia 7 de setembro, que é uma independência nossa. Qual é o sentido que faz? Então, a Páscoa é um memorial em comemoração à independência dos filhos de Israel do Egito, que é o dia que os filhos de Israel são resgatados com mão forte, com mão de ferro lá do Egito. Então, se você pegar... E além disso, a Páscoa não tem nada a ver com o que se comemora hoje. A Páscoa que os filhos de Israel comemoravam, tinha todo um processo litúrgico. Não era com vinhos espumantes, não era com nozes italianas, não era com nozes de nada disso, não. Não tinha prazer gastronômico na Páscoa. Por quê? Porque a ordem era, não pode ter nada cozido. A carne não era cozida. A pessoa tinha que pegar aquele cabrito, o carneiro, ou era carneiro ou ovelha, o bode, sei lá, ambos os dois, podia ser um filho de uma cabra ou um filho de uma ovelha de 1 ano, que não tivesse nenhuma mancha no corpo, que não tivesse nenhum defeito, tinha que essa carne, daquele que escolheu para aquele sacrifício, não poderia sobrar nada. Se o carneiro fosse grande e a família pequena, precisava juntar 2 famílias, porque naquela mesma noite precisavam comer aquilo. Mas assava a carne, e depois dessa carne assada, envolvia-se em uma erva amarga, para que o amargor da erva relembrava o sofrimento da tremenda escravidão. Então, toda a vida que eles comiam aquela carne envolvida, né, aquela carne amarga, eles estavam lembrando da escravidão do Egito. E o que sobrava tinha que queimar, não podia mais comer. Tinha que queimar. O que sobrou da noite não podia mais consumir, tinha que queimar. Então, a Páscoa que nós comemoramos hoje não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque a Páscoa mesmo, a Páscoa em si, é uma comemoração, é um memorial dos filhos de Israel do Egito. Lembrando a saída do Egito, é uma festa exclusivamente deles. Então pense nisso. A Páscoa para nós tem o mesmo significado do dia 7 de setembro para os filhos de Israel. Pense só nisso.